Queridos irmãos, hoje nós vamos dar continuidade às pregações na carta de Tiago. Eu queria já pedir aos irmãos que pudessem deixar vossas Bíblias abertas em Tiago, ainda no capítulo 1. Como eu havia prometido, nós vamos, na verdade, acompanhar a pregação em toda a carta de Tiago. Então não estou com pressa, mas vou realmente me ater aos temas, aos assuntos em si, para podermos desenvolver e aprender lições preciosas do Senhor. Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler dessa vez do verso 9 ao 11. Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 1, do verso 9 ao 11. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Até aqui, meus irmãos. No domingo passado nós aprendemos um pouco sobre a necessidade de buscarmos sabedoria. Aprendemos sobre uma oração sábia para os nossos dias, para o nosso tempo. Hoje, pela graça de Deus, vamos aprender também sobre a sabedoria, porém aplicada a questões sociais. Afinal de contas, irmãos, existem pessoas melhores do que outras? Todos são iguais, não é? Posição social distingue quem é melhor ou pior? Essas questões para nós também são relevantes. Embora sejamos membros do corpo de Cristo e venhamos aprender pela pregação do Evangelho, pela leitura da palavra, pelo ensino, que essas diferenças sociais não devem prevalecer sobre nossas vidas, nós somos fracos, falhos, nós somos pecadores e nós não estamos livres de sermos tentados nesse aspecto também. Porque afinal de contas o mundo que nós vivemos é assim. E isso parece ter um valor gigantesco para o mundo. Não é? Diferenças sociais para muitas pessoas fazem todo sentido. E elas amam isso. Elas buscam por isso, por uma aquisição, por um levante em sua própria vida, por uma ascensão, não é, financeira, uma ascensão para buscar status na sociedade e serem reconhecidos como pessoas que estão muito bem. Não é? Ser rico não é pecado. Não há combate da Escritura contra a riqueza. Mas há o combate contra o amor à riqueza. Não é? Contra a desvirtuação, nesse sentido, daquilo que nós vemos, vamos entender sobre a questão da vaidade da vida, de questões que são realmente relevantes para entendermos e que fazem muito mal às pessoas. Isso tudo temos que aprender do Senhor. Na sociedade que nós vivemos é muito comum que haja o discurso de que a desigualdade ou então é errado, não é, discriminar. Esse é o discurso comum na nossa sociedade. Porém, nós sabemos, pela própria prática e convivência, que as mesmas pessoas que falam tanto, não é, que é errado discriminar, são as pessoas que mais discriminam. Eu queria pedir... Irmão, passa um pouquinho de água para mim, que está um pouquinho travando aqui. São as pessoas que mais discriminam. E isso é, na verdade, a hipocrisia do tempo moderno, né? Você diz que não é para fazer, mas, na verdade, você faz o tempo todo. É como aquela questão de cota racial, ou cota para qualquer outro tipo de separação social, não é? Você diz que é para combater o racismo ou qualquer outra coisa, mas você faz cota provando com isso o próprio racismo, não é? Inferiorizando as pessoas. Então, há uma briga muito grande do politicamente correto em nossa sociedade. E nós temos que realmente refletir sobre isso, porque não é um problema recente, até mesmo os cristãos desse período passavam por questões assim, por problemas assim. Por dificuldade de compreender quem nós somos em Cristo, quem eles eram em Cristo. E então, por conta da vaidade do mundo, do que aprenderam no mundo, valorizarem posições, status, não é? Ficarem presos a vaidades, a coisas que passam. No sermão dessa noite, nós vamos aprender, irmãos, que a vida terrena e tudo o que nós temos, que nós possuímos ou alcançamos aqui, é mera vaidade. Porque são coisas que passam. Vamos aprender também que o que temos ou o que não temos, não é? Tudo que nós adquirimos nesse sentido não nos define, não mostra quem nós somos. E por fim iremos aprender que o que nos define como cristãos
é o próprio Cristo. E esse é o ponto central na vida de um cristão genuíno. Cristo. Jamais a posição social, o status que ele busca na sociedade, qualquer outra coisa, qualquer outro conceito que não seja a centralidade em Cristo, não é? É uma desvirtualização do cristianismo, daquilo que nós entendemos como fé. Observando então a primeira parte, irmãos. A vida terrena e tudo que temos é vaidade. Esse é um ensinamento de sabedoria que nós temos na palavra de Deus. Por exemplo, usando o texto de Eclesiastes 1 e verso 2, Salomão diz: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Nós geralmente temos dificuldade para entender a nossa pequenez, não é? O ser humano é assim. Basta você ter um pouquinho mais de poder, não é? Quando eu falo de poder, não é só questão de dinheiro, mas na verdade, está relacionado a pessoas que acreditam na sua pregação e imitam o seu estilo de vida e seguem você e fazem o que você manda. As pessoas olham para isso e quando alguém começa a ter um pouquinho de poder, as pessoas começam a esquecer que são apenas humanos, falhos, pecadores, limitados, que morrem e começam a se envaidecer por causa disso. Esquecem que são pequenos e começam a agir como se fossem Deus. Isso é bastante comum. Não é à toa que nós podemos observar na história da humanidade tantos líderes totalitários, pessoas que usaram a política para se promover e oprimir as pessoas e promover genocídios. E não só no meio político, que é muito religioso, e eu penso que muito mais religioso do que religiões comuns, mas também dos meios religiosos em várias comunidades de várias religiões diferentes. E no próprio cristianismo nós temos também um pensamento em que o poder é valorizado. É por isso que há em tantas comunidades cristãs, infelizmente, irmãos, não é? Esse pensamento de exaltação de uma figura humana, de uma pessoa, de um líder central. E então as pessoas começam a exaltar esse líder e viver em função dele e obedecer tudo o que ele diz. E ele se aproveita, ele monta um esquema todo para manter as pessoas presas nisso. Montam uma verdadeira pirâmide, montam todo um esquema de marketing, não é? Uma lavagem cerebral, uma psicanálise terrível em tudo que fazem para dominar as pessoas, porque as pessoas querem poder. Elas imaginam que isso, de fato, as exalta. E elas esquecem de Deus quando começam a viver assim. Elas esquecem que amanhã podem morrer. Amanhã elas podem sofrer um acidente, amanhã elas podem amanhecer com uma doença terminal, amanhã muitas coisas ruins podem acontecer, amanhã, de repente, vem uma crise terrível no país, então a empresa, o seu império simplesmente cai. Porque a vida é assim. Estamos sujeitos a essas coisas. Então temos que compreender a realidade de que nós somos pequenos. Nós somos limitados. E se nós cristãos reformados, que aprendemos sempre pela pregação do Evangelho sobre a nossa pequenez, sobre como nós somos fracos, pecadores miseráveis, e ainda assim erramos, e ainda assim muitas vezes nos esquecemos, que dirá o ímpio? Que dirá aquela pessoa que não teme a Deus, que se esquece que é um ser todo-poderoso que a criou? Tal pessoa com certeza vai buscar, não é, a se proclamar como Deus. Era isso que os reis antigos faziam, se proclamavam divindades. É isso que os políticos modernos fazem, se proclamam divindades. É isso que líderes religiosos fazem, eles se colocam como o próprio Deus diante do povo. É assim que o mundo caminha. Tiago fala sobre questões de circunstâncias da vida como algo a que não devemos nos apegar. Ele trata a preocupação com as circunstâncias, a preocupação com a posição social como algo irrelevante para um cristão. Não é que buscar uma melhoria na vida seja pecado, porque não é. E nós temos um meio legal para isso, o trabalho duro. Muito suor derramado. E se não for por esses meios também, esquece. Não é? Esquece. Porque esse é o caminho que Deus nos deu. Trabalhe duro. Trabalhe. E o Senhor te abençoa nesse trabalho. Não é? Então, Tiago trata as questões de diferenças sociais, de discriminação, as questões de busca de status ou de condições sociais, de tanto ter demais como não ter muito e passar por dificuldade, como questões relevantes. E por que ele trata isso dessa forma? Porque as pessoas têm a tendência a compreender muitas vezes que para que nós venhamos ser alguém na vida, venhamos ter reconhecimento, e isso muitas pessoas buscam o tempo todo, nós precisamos de um status social. Não é? Quem quer, nesse sentido, avançar,
chegar lá, ter nome, muitas vezes se submete a coisas legais, a coisas que não são de Deus, que não estão de acordo com a lei de Deus. E nós temos que pensar sobre isso. Então, qual a razão para que as pessoas sejam tão desejosas de um avanço em sua vida? Tiago, quando trata desse assunto, do ter ou não ter, ele trata como algo para a igreja, como se fosse algo realmente irrelevante. Isso não pode pesar em nosso coração e ser de fato aquilo que nos faça levantar todos os dias. Imagine um cristão que diz que ama Cristo, levantar todos os dias, não para trabalhar com todas as suas forças para que Cristo seja honrado em suas vidas e também, é claro, esperando a providência de Deus. Não. Imagine um cristão levantar de manhã para trabalhar duro, não é? Com a sede em seu coração. Eu quero ser rico, eu quero ser poderoso, eu quero ter para dizer quem vai e quem fica, eu quero ter para comprar o que eu quiser, para abusar da vaidade. Isso passa por nosso coração. Nós não somos perfeitos. E isso, de fato, é algo que nós devemos nos preocupar. Porque Tiago trata isso como uma coisa vã, como uma coisa inútil. Essa preocupação tola. Toda a cultura que nós vivemos no mundo é montada a partir disso. Ter ou não ter. Isso é uma construção cultural também. Também. Não é? O próprio sistema do mundo procura moldar a mente das pessoas, ensinando a elas, por meio de vários meios, não é? Que se você não tiver aquilo que o outro tem, você é inferior ao outro. E nós sabemos muito bem que o mundo de hoje, com as suas ideologias diabólicas, são mestres nesse sentido, não é? O mundo é mestre em perverter o sentido das coisas e começar a ensinar para as pessoas que se você não tiver o que eu tenho, você é pior do que eu. Isso acontece com relação ao feminismo, não é? Porque um homem pode pregar num púlpito, pode ser um ministro da palavra, ele é melhor do que uma mulher porque ela não pode fazer o mesmo. É assim que o mundo trabalha. Dessa forma. A mesma coisa é se alguém tem condições, se Deus abriu a porta para uma pessoa para que ela avançasse em sua vida financeira, social, e ela alcançasse um patamar melhor de vida, talvez alguém, devido a toda essa influência miserável ideológica, possa olhar para essa pessoa e dizer: temos que fazer a revolução, né? Não é justo que ele tenha ou não tenha. Eu tenho que ter também. E eu não quero ter isso por meio do trabalho. Eu quero que o governo, que o Estado tome dele e me dê. Porque eu entendo que eu preciso ter. E se eu não tenho a mesma condição cultural, social dele para alcançar aquilo, se eu não tenho a capacidade, o estudo, a preparação para chegar naquele patamar, eu quero que alguém faça alguma coisa por mim. Esse alguém é o governo. Porque eu quero ter. É isso que está na mente de muitas pessoas. Os deuses modernos dizem como nós temos que ser e as pessoas simplesmente seguem cegamente isso aí. Elas vão seguindo como pessoas que não veem nada, apenas obedecem a essa voz maldita do governo. Não é algo geral, claro, não posso generalizar isso, mas nós, da comunidade da igreja, não estamos livres de cairmos também nesse pecado. Nós também podemos ser tentados assim. Por isso, no verso 9, Tiago diz: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. E por que ele diz isso? Porque Tiago falou sobre essas coisas, porque ele expressou, como assim o irmão humilde, o irmão pobre, glorie-se na sua dignidade? O que ele quis dizer com isso? Pensemos um pouco nas circunstâncias desse período aqui. Nós sabemos que nesse período, quando a igreja cristã estava expandindo, não é? Houve muita perseguição, problemas sociais terríveis. E sempre quando nós falamos de perseguição, não é? Isso é uma lição para nós, como igreja. Está sempre ligado à política, não é? Tem muitos cristãos que não gostam de falar sobre política, não gostam nem sequer de entender política, mas a verdade é que nós vivemos e somos seres políticos, por natureza. Porque Deus é um ser político, Ele organizou tudo, então tudo que tem a ver com a nossa vida está ligado a isso também. Então aqueles irmãos passavam por situações difíceis na sociedade, perseguição social. Talvez alguns irmãos, porque eram crentes de verdade, confessavam a fé em Jesus Cristo e viviam de uma maneira diferente, e a sociedade, o mundo ao redor, observava um novo viver neles, os perseguia. Talvez eles eram demitidos de seus trabalhos, porque afinal de contas, naquele período, era uma coisa obrigatória a religiosidade greco-romana. Então, por seguirem um caminho de Cristo e adorar um Deus que não se vê, vamos demitir esses ateus.
essas pessoas que não adoram as nossas divindades, eles passavam por muitas perseguições nesse sentido. Não é? Os tessalônicos passavam por isso de maneira muito, profunda. Eles sofriam mesmo. E nesse período aqui, nesse contexto aqui, é a mesma coisa. A circunstância deles, de fato, eram difíceis, de fato. E eles realmente sofriam perseguição terrível, não é, social, devido ao fato de serem cristãos. Por isso, ao entender as palavras de Tiago, quando ele olha para a igreja, para as comunidades cristãs e diz que o irmão de condições humildes, não é? O irmão de condição humilde, glorie-se na sua dignidade e o rico não se exalte nesse sentido, mas ele se humilhe, ou seja, ele se glorie também na sua insignificância. Ele está justamente dizendo sobre como é desprezível esse valor pelo status. Acontecia problemas nas comunidades, irmãos, problemas que demonstravam que muitos irmãos não tinham um pensamento ligado bem ao Evangelho. Havia muitos irmãos imaturos ali, que chegavam do mundo, e não eram pessoas ricas do mundo, não é? E quando chegavam à comunidade e viam pessoas que eram um pouco mais abastadas, ficavam olhando, poxa, né? Como é que Deus abençoou ele e não me abençoou também? Né? Deus prosperou o irmão fulano, mas não pensa muito bem e começa a falar, Deus prosperou o irmão fulano, tem que prosperar também. Eu preciso também dessa riqueza porque, afinal de contas, Deus abençoou ele. Eu também preciso dessa mesma bênção. Não havia, então, possibilidade real, irmãos, de cristãos naquele meio, não é, em algum momento não serem tocados por essa mentalidade. Eles, de fato, viviam assim e tinham dificuldades nesse sentido. É por isso que Tiago fala à igreja, aos cristãos, demonstrando que o irmão de condição humilde, ele deve se alegrar nas suas circunstâncias que não são tão favoráveis. Mas ele também deve se alegrar no Senhor, quando Deus, ou se Deus, o abençoar. Alguém poderia chegar na igreja e veio de condição humilde, mas de repente, por causa do contexto, da situação política, não é? Deus abrindo portas nesse sentido de trabalho, aquela pessoa que chegou em condição humilde poderia ascender um pouquinho na vida e melhorar. Então, o irmão humilde, não é? Ele tanto se alegre se ele for de fato a vida toda pobre, ou seja, ter aquilo que é básico, mas ele também se alegre quando Deus o abençoar, e se Deus o abençoar. Mas a mesma realidade é dita para os ricos. E ele fala sobre os ricos com relação à sua insignificância. Não é? Ou seja, poderia acontecer, e acontecia de fato, pessoas que tiveram bens lá fora antes de conhecer a Cristo, mas devido ao cristianismo, não é? Devido à expansão da igreja, tais pessoas chegaram na comunidade e devido à perseguição perderam suas riquezas. Isso acontecia. Ou pessoas que permaneciam ricas ainda. Tudo isso era muito comum nesse contexto, não é? Como também é hoje. Faz parte, toda a questão de mercado, de trabalho, não é, de como anda nesse sentido o comércio no mundo. E isso também fazia parte do tempo deles aqui, como faz parte do nosso. Por isso, nós somos exortados, irmãos, a entender que, porque alguém é pobre, socialmente falando, eu digo, menos abastado, tal pessoa não deve se menosprezar por causa disso. Não deve se sentir inferior por causa disso, não é? Deve ser alegre no Senhor, tanto naquele momento de dificuldade, como também na bonança. E se alguém que teve uma vida moldada em riquezas, em facilidades, né, sociais, se de repente vier a perder, da mesma forma venha se alegrar no Senhor, não é? Venha continuar também firme nesse sentido e se alegrar na sua insignificância, porque essas questões de riqueza e pobreza não têm valor para Deus, não é? Não pode ocupar o coração dos cristãos. Problemas, então, dessa natureza aconteceram na igreja, e problemas assim acontecerem, de irmãos valorizarem essas questões, não é? Se isso acontece na comunidade, só demonstra a nossa fraqueza. Só mostra como nós somos falhos, como nós muitas vezes pendemos para aquilo que é mal. Faz parte de nossa natureza, não é? O pecado, infelizmente, essa é a nossa realidade hoje, e nós temos a tendência, não é, de olhar para tudo aquilo que nós julgamos como bom, e muitas vezes, se Deus não nos dá o que nós queremos, nós ficamos revoltadinhos, não é? Nos tornamos pessoas que murmuram pelos cantos, que agem com ingratidão, não reconhecendo aquilo que Deus tem nos dado. O que Tiago ensina aqui demonstra justamente aquilo que a igreja nos dá. Não é? Deus nos dá algo por meio da igreja, uma sabedoria muito importante.
Ou seja, a igreja, o cristianismo, a comunidade de Deus, nesse sentido, o povo de Deus, quando nós fazemos parte dele, nós aprendemos que Deus nos dá aquilo que nós precisamos. Então veja, Deus é quem regula essas coisas. Nós lemos o primeiro livro de Samuel, não foi à toa, foi de propósito de fato, para que nós pudéssemos entender na oração de Ana que Deus soberano é que, de fato, diz quem é pobre e quem é rico, é Ele que faz o rico e o pobre. É Ele quem exalta e Ele quem humilha. Não é? É Ele quem abate os fortes e levanta os fracos. É Deus quem faz isso. Essa é a mentalidade do Evangelho, da palavra de Deus. E se é Deus quem faz tudo isso, temos que confiar na soberania do Senhor. É o que nós aprendemos no nosso catecismo, na nossa confissão, sobre a soberania de Deus. Olha, não há nada que acontece por acaso, não é? Chuva, seca, fome, escassez, tudo. Doença e saúde, tudo. Percebe? Problemas sociais, problemas econômicos, tudo vem ao mundo e vem à nossa vida pela soberania de Deus, pela sua providência. E nós, como cristãos, embora tenhamos que viver numa batalha, conscientemente batalhando contra esses males nesse sentido, nós não podemos, irmãos, contra esse mal ideológico, contra essa batalha que travam contra a igreja, nós não podemos esquecer jamais, não é, do cuidado de Deus com toda a criação. Tudo está de acordo com o que Deus quer. É Ele quem está governando tudo isso, não é? Isso não pode sair de nossa visão, de forma nenhuma. Nada, então, nos vem por acaso, mas tudo vem da mão de Deus. De fato, tudo vem para o nosso bem. Quando nós lemos em Romanos 8 e 28, não é? E gostamos de ler isso de boca cheia, por toda a sequência do texto, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e nos esquecemos justamente da palavra todas, e queremos transformar a palavra todas em todas as coisas boas, não é? Ou tudo aquilo que é de bom Deus vai providenciar para mim. Nós muitas vezes pensamos assim. Mas, na verdade, Deus, como um Deus fiel à sua aliança, um Deus todo-poderoso, Ele vai providenciar aquilo que for necessário para manter o seu povo no caminho. E aquilo que é necessário, muitas vezes, é aquilo que é socialmente bom e também aquilo que é socialmente ruim. Porque melhor do que nós, não é? Muito melhor do que nós, Ele sabe exatamente o que precisamos. Melhor do que nós mesmos, não é? Nós achamos que nós temos um conhecimento total de nós mesmos. Nós não temos. Nós estamos nos conhecendo em Cristo. Não é? Estamos nos conhecendo, nós somos bobinhos. Às vezes nós imaginamos que, olha, eu posso até não conhecer muita coisa externa demais. Sobre mim, eu conheço demais. Não é? E nós demonstramos a nossa fraqueza até nisso, porque biologicamente ainda somos crianças. Digo no conhecimento. Não é? Nossa ciência, ela é limitada. Tanto ciências exatas como a biologia em si, como a própria psicologia, psiquiatria, tudo isso aí, tudo que tem a ver com a psique humana, com o físico, com a biologia, nós ainda estamos aprendendo. Nós somos fracos nisso aí. Não é? Somente Deus nos conhece de maneira total. Ele conhece aquilo que é mais profundo de nossa alma, de nosso ser. E Ele que nos conhece tão bem como um Pai fiel, nos dá exatamente aquilo que nós precisamos. E é por isso, entendendo a soberania de Deus, nós podemos ouvir essa palavra assim como o pobre desprezado aprende a respeitar-se a si mesmo, assim também o orgulhoso rico aprende a humilhar-se. Justamente por isso, por compreender que aquilo que temos, no fim, vem de Deus. Nós somos responsáveis, nós temos que trabalhar, temos que estudar, temos que acordar cedo, temos que ralar mesmo, temos que entender que para chegarmos lá, vamos ter que sofrer mesmo. Estudar é sofrer. Estudar dói e tem que doer mesmo. E se eu não estiver disposto a pagar um preço, a ficar sem dormir direito à noite, não é? A passar mal, muitas vezes me dedicando a conhecer, porque é difícil, muitas coisas, eu nunca vou alcançar nada. E é isso que Deus me dá como providência para a minha vida, para o avanço. Mas eu reconheço no fim que é a providência dele. Então eu posso confiar que o Senhor me dará aquilo que é necessário para mim. Nós não podemos jamais separar essa soberania da providência de Deus, da nossa responsabilidade em correr atrás das coisas. Essa é a realidade para nós. E é justamente por causa disso que o pobre, quando ele conhece a Cristo, ele sabe muito bem. Ele sabe da soberania de Deus, do cuidado de Deus. Ele tem que ter um cristão pobre tem que ter a consciência que ele tem que trabalhar, mas que a vida dele, no fim, quem ordena é Deus. Deus vai conduzi-lo do jeito que ele quer. E ele é responsável por isso.
E é justamente por confiar na soberania de Deus, no seu cuidado, é que esse pobre vai ser alegre em Deus. Não é? Daí vem a paz que excede todo o entendimento. Uma paz que vem de Deus pelo conhecimento do Evangelho, que você sabe que tem um propósito para isso. Não é uma coisa despreza, solta, que as pessoas simplesmente... Não, eu fui destinado a isso, esse é o destino, não, ou esse é a obra do acaso. Não, há um propósito. Há um Deus Todo-Poderoso que cuida e nos dirige de maneira completa. Hoje, quando nós estamos vivendo agora, né, nos projetando para o futuro, nós temos aqui agora a nossa oportunidade de fazer escolhas. Não é? Então nós escolhemos tais caminhos e nos projetamos para o futuro, vamos trabalhar duro para isso. Mas depois que tudo isso passa, vamos olhar para trás. E vamos ter que aprender a admitir que tudo que nós vivemos, os caminhos que nós trilhamos, o que nós fizemos neste mundo, foi Deus que nos dirigiu a fazer. Foi a sua soberania, foi a sua providência. É assim que o cristão tem que ser. E isso é o consolo para o cristão que é pobre, porque ele sabe que a vida dele tem um propósito. Como também isso deve ser um consolo para aquele que é rico. Se ele permanece rico ou ele empobrece por causa das adversidades da vida, por causa das perseguições, dos problemas econômicos, dos problemas políticos do país, do Brasil, ele ainda, como um cristão que ama a Deus, ele vai reconhecer a soberania. E então, se ele está rico ou pobre, ele vai continuar confiando na providência de Deus. E não vai se exaltar por isso. Quando se esquece dessa realidade, o pobre se sente inferior, se sente injustiçado. Quando se esquece dessa realidade, o rico se sente exaltado, se sente melhor do que os outros. Não é? Nós temos então uma teologia da riqueza e da pobreza, uma verdade do Evangelho que nos ensina a confiar em Deus, a repousar nele e a glorificá-lo por tudo com relação às nossas vidas. Nós somos aquilo que Deus nos projetou para ser. E nós vamos chegar exatamente onde diz que nós vamos chegar. Essa é a realidade. É por isso, para que nós venhamos ter a garantia, ele já revela o futuro glorioso para nossas vidas. A mentalidade, então, que Tiago quer transmitir para aqueles cristãos é que, veja, vocês sendo ricos ou pobres, sendo abastados na vida ou tendo condição humilde, todos vocês são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Vocês são herdeiros de um reino eterno. Então o pobre não precisa se sentir desprezado, não cuidado. E nem tampouco o rico superior ao pobre. Quem passar por dificuldade ou quem tem bênçãos do Senhor financeiras, sociais nessa vida, pode entender que, igual a qualquer outro crente fiel, ele é herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. E, portanto, a riqueza que ele tem é algo passageiro, é uma vaidade se ele se apegar a isso. Então, tanto riqueza ou pobreza, irmãos, tudo são vaidade nessa vida. Circunstâncias, nós não podemos nos apegar a elas. O Senhor diz em Provérbios 22 e versículo 2, o rico e o pobre se encontram. Quem os faz a ambos é o Senhor. Não é? É o Senhor. Se um crente for socialista, ele endoida com isso. Ele quer tomar de quem tem. Não é? Mas se ele é um cristão verdadeiro, que confia em Deus, ele vai olhar para um texto como esse, para tudo isso que estamos aprendendo, e vai confiar na soberania de Deus. E vai confiar que até o fim de sua vida, Deus vai providenciar tudo o que ele necessita. Mesmo que ele julgue que ele poderia ter mais. Deus sabe o que ele tem, o que ele precisa. Não é? E isso mostra a sua fidelidade e o seu amor como um pai. Diferente de nós, é claro. Que às vezes cedemos pelas pressões. Não é? Nós cedemos pelas pressões. Nós somos constrangidos pelos nossos filhos. Eles insistem. E às vezes nós deixamos para lá ou... não quero ver o menino chorando não, né? Não quero ver a menina chorando não, vou lá e faço. Não é? Ainda bem que o nosso Deus é todo poderoso, santo, perfeito. Ele não falha como nós. Ele dá tudo o que é necessário para moldar a nossa vida à imagem de Cristo. Tudo isso vai doer. Mas no final seremos a imagem de Cristo. Isso é uma bênção para nossas vidas, irmãos. Então, a parte 2 nos ensina que o que temos ou o que não temos não nos define. Não nos define de forma alguma. E aqui nós quebramos completamente, porque é isso que ele está ensinando aqui sobre essas diferenças sociais. Isso não nos define. Não define vocês. Não é? Então vocês não podem viver apegados a essas coisas.
E entendendo que isso de fato é importante demais. Entendendo que você é definido porque pelo fato de você não ter uma condição melhor na sua vida. Veja como eu sou um derrotado, um infeliz. De forma nenhuma. E como é que você ouve a palavra de Deus que você é mais que vencedor em Cristo? Ou seja, mais do que vencedor por aquele que te amou. E você olha para a sua vida porque você não tem o que alguma outra pessoa tem. Você se julga como alguém que é fraco, inferior. Como alguém que é inútil nesse sentido. Como alguém que não serve para nada. E isso não nos define, irmãos. Isso não define também aquela pessoa que, porque Deus abençoou, porque Deus deu condições, abriu portas, deu dons nesse sentido, capacidade, inteligência, não é para avançar cada vez mais, para entender coisas, para compreender o mundo científico, para compreender coisas que nós, muitas vezes, por não ter instrução ou não ter as mesmas oportunidades, não alcançamos. Essa pessoa também. Ela não pode pensar que isso é que define ela. E nós sabemos que o mundo é justamente assim. O mundo é assim, não é? É por isso que há tanta revolução no mundo. A revolução pelo lado daqueles que não têm e por aqueles que têm. As pessoas querem ter aquilo que não estão preparadas para ter. Querem aquilo que não estão preparadas para ter. Olham às vezes para a vida boa, entre aspas, de uma pessoa que tem muitas posses. Imagina, quem devia estar gozando de tudo aquilo era eu. Né? Era para ser eu. Eu deveria ter tudo aquilo. Você já se perguntou por que você não tem aquilo? Já se perguntou por que a sua vida é assim? Deus sabe o que você precisa. E desejar algo além do que Deus deu para você, ou do que Ele tem para você, não no sentido de você trabalhar confiando no cuidado paternal de Deus, mas estar insatisfeito com a sua própria vida e começar a agir com ingratidão, como se Deus fosse injusto ou se Ele fosse um mau pai para você, só demonstra que o teu coração está preso a essa vaidade inútil e que você imagina que a sua vida é definida por isso. Eu preciso ter, porque se eu não tiver, eu não sou. É assim que o mundo pensa. E é por isso que todos buscam não um lugar ao sol, mas um lugar acima do sol. As pessoas querem simplesmente brilhar, irmãos. As pessoas querem ser as maiores. Elas lutam para isso. Elas se esforçam para isso. Os ímpios nos dão os maiores exemplos, porque eles prosperam, e às vezes é até tolo, quando um cristão olha para o ímpio, não é? Pegando o exemplo de Salmos 37, sobre a justiça e a injustiça, quando o justo olha para a prosperidade dos ímpios, não é? E ele se questiona. Porque o que ele quer é justiça. Como é que o ímpio prospera tanto? Como é que ele avança tanto? Não é? Sem observar o princípio do texto que nos ensina que Deus, Ele vai cuidar do seu povo até o fim, e que os ímpios, Ele vai desarraigar da terra, que é o que o Salmo 37 nos ensina, não é? Temos que entender uma coisa. Eles são prudentes no trabalho. E cristãos muitas vezes não são. São preguiçosos para estudar, para trabalhar, têm dificuldade de muitas coisas, acham que Deus vai fazer uma mágica, não é? Acha que é como se prega em algumas comunidades, que se você fizer parte da Sexta-feira Santa, da Fogueira Santa, se você, sei lá, alguém expulsar o demônio seu que eles colocam porque você não tem, se eles fizerem alguma coisa por você, se você der dinheiro, trismo e o que eles pedirem, o seu dinheiro todo, você vai melhorar na sua vida. E não valoriza o trabalho. Isso demonstra avareza. Não é? Isso demonstra avareza. Ao mesmo nível do ímpio, que trabalha porque é avarento, não para a glória de Deus. E o cristão, muitas vezes, não quer trabalhar, mas quer que Deus dê tudo de maneira mágica. É assim que as pessoas são, muitas vezes. Não é? E Tiago está batendo nisso, dizendo que isso de maneira nenhuma define ninguém. Quando as pessoas se apegam a isso, a palavra do Senhor nos diz de maneira muito clara, para bater nesse pensamento, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. É o que Paulo diz a Timóteo na primeira carta 6 e 10. Esse é um ensino bíblico, irmãos. Aqueles cristãos precisavam entender isso. Status não nos define, não é? Será que nós também, será que você que está ouvindo a pregação também não corre atrás disso? Será que você também não tem como algo muito alto, como algo que você deve perseguir, o reconhecimento, o status?
Eu preciso ser visto, eu preciso ser aplaudido, eu preciso ser visto como alguém que prosperou, não é? Porque o mundo olha para você e fala, você está aí na igreja há não sei quantos anos, o que é que você ganhou? Não é? Como se isso aqui fosse algum tipo de loteria. Ou se você estivesse investindo aqui no Tesouro Direto e você fosse recolher depois. A igreja não é isso, não é para isso. Quando as pessoas buscam é porque de fato elas estão com o coração nessas questões, irmãos, nessas coisas tolas. É por isso que ele diz, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura de seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Tudo o que nós alcançarmos nessa vida por nosso suor é vaidade. É só isso. Sabe o que não vai passar daqui? O que vocês estão fazendo. Vocês adoram a Deus reunidos como igreja. Pois é, até a eternidade vai ser assim. Isso não passa. O conhecimento que você adquire sobre Deus, isso não passa. Deus tem nos dado riquezas, tesouros insondáveis do Evangelho. E às vezes nós olhamos, ao invés de olharmos para esse tesouro e valorizarmos isso que vai prevalecer para a eternidade, olhamos para aquilo que é perecível, que amanhã não temos. Ficamos arrogantes e começamos a imaginar que, de fato, ter uma condição melhor vai nos definir, vai nos fazer melhor. A palavra do Senhor diz, na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Pois é. É aquilo que a Bíblia nos diz. Não é? Que tudo aquilo, ou seja, resumindo, esse texto aqui pode ser resumido numa palavra, ostentação. Não é? Hoje, ostentação é uma palavra bonita. As pessoas falam de... Né, devido ao advento, a essa ascensão desgraçada do funk, não é? E de outros estilos aí, ostentação é uma coisa boa. Né? Ostentação, aquele cara que não tem condições, mas ele vai vai usar a versão pirata da coisa, né? Tipo, ele quer parecer tem gente que nem aqueles rappers, né? O cara bota um dedo de ouro, uma lapa de corrente desse tamanho, pesado, vai ficar corcunda do peso que é. Não é? Um negocinho de ouro bem grandão, não é? Bota até brilho nas unhas, né? Compra bonés caros, tem pessoas que se dedicam a vida a isso. Eu conheço jovens que eu não consigo entender, porque, sinceramente, olhando de fora, sabe, pessoinha tapada, me perdoa a expressão, que gasta dinheiro com tanta besteira, com tanta coisa tola, né? Mas paga um dinheiro alto, não vou nem falar valores, mas um dinheiro alto em um tênis, né? Só para dizer aqui, ó, quando o cara olhar, eu acabo de olhar assim, ó, mostrar para a pessoa, aqui, meu irmão, né? Olha o que eu uso. Boné mais caro, tudo a mesma função, mas o boné é mais caro para ostentar, velho. Eu quero mostrar que eu tenho. Não é? E aqueles que não têm na ostentação compram um parecido, mas que é ruim, mas ele pagou, mas parece com ele. As pessoas são assim. Dedicam a vida a isso, é tolo, só falam disso o tempo todo. Eu fico, me dá agonia. Eu não consigo ficar perto de gente assim, não. Você está conversando com uma pessoa e a pessoa só fala de roupa, né? Só fala da camisa massa, não sei o que, da Hollister, não sei o que, de marcas caras, e assim por diante, só fala disso, me dá agonia. Como se isso fosse o propósito da vida da pessoa. Né? Tem gente que fala, aí, ó, dá uma olhadinha na moto. Uma vez eu vi um rapaz passando com um Celtazinho, eu não sei nem, eu acho que, não sei nem um ano, mas é antigo, né? Passou com Celta com uns adesivos, cara, tipo, tirando onda com quem tava olhando, como se alguém tivesse inveja do carro. Aí quando passou, eu abaixei a cabeça assim, sabe? É claro que é bom ter um carro, mas peraí, pô, não precisa se exibir desse jeito, não. Entendeu? Aqui, sociedade. As pessoas são assim, irmãos. Isso é estranho e até engraçado, na verdade, mas só demonstra a cegueira das pessoas. Não é a preocupação com status, a preocupação com serem vistas, entendendo que ter alguma coisa define elas. Então, se eu não tiver, eu sou um miserável que não serve para nada. Agora, se eu tiver para mostrar, meu amigo, todo mundo vai me olhar. Todo mundo vai pagar pau para mim, né? Vai me achar o cara
sabe, o desenrolado. Né? É assim que as músicas andam, falando sobre essas coisas. Né? É assim. É desse jeito, irmãos. Infelizmente é assim. O que nós aprendemos, então, contrário a isso, na palavra de Deus, é, primeiro, o cristianismo dá ao pobre um novo sentido para a sua própria vida. O cristianismo demonstra, ou seja, a fé, a verdade, o evangelho demonstra para os irmãos de condição humilde que eles têm um valor que nenhum rico desse mundo ímpio tem. E é isso que tem que ficar gravado no nosso coração. É isso que a fé nos dá. Essa é a realidade, irmãos. Não é? Ou seja, a pessoa não tem condições lá fora. Lá fora ela é pequenininha. É um mero servo, não tem muito valor social, não. É o rapazinho ali que faz limpeza na loja. Sabe, não é alguém assim que tem valor na sociedade, não. Mas na igreja, esse irmão tem vez. Porque ele, como qualquer um aqui, ele ouve a pregação e o que ele ouve é que ele é um filho de Deus pela fé em Jesus Cristo e que ele é amado por Deus e que Deus tem uma aliança com ele e que no final ele será glorificado. É o que todos ouvem. Então aquele menosprezo que o mundo dá, não é? Aqui é completamente diferente. Você tem a consciência pela pregação do Evangelho de quem você é. O que nós temos no mundo é um bando de bastardos. Mas você, independente da sua situação, da sua condição, você sabe quem você é, filho de Deus. E isso de fato é algo incomparável, incomparável, irmãos. O cristianismo também dá ao rico um sentido de humildade na vida. Não é? Se o rico lá fora entendia que o seu status social era uma coisa muito grande, não é? Olha como nós dizemos aqui. Olha aquela ralé ali. Ó. Quando ele chega na igreja, que Cristo transforma o seu coração pelo poder do Espírito Santo, na pregação do Evangelho, essa pessoa entende que toda a sua riqueza é insignificante. Insignificante. Ele vai aprender que a sua luta, a luta que ele tem pessoal, de viver para si mesmo, não é? De trabalhar duro para ter dinheiro para esbanjar. Eu viajo para tal lugar, eu viajo para tal lugar, eu faço isso, eu faço aquilo, eu compro roupa mais cara, eu faço aquilo. A pessoa quer demonstrar, ela quer ter um histórico, não é? Um histórico de cartão de crédito. Eu passei cartão aqui, eu passei cartão aqui, eu passei cartão aqui, eu adquiri isso, isso e aquilo. Quando ela chega na igreja, ela é humilhada pelo Evangelho. Porque o Evangelho mostra a ela que o que ela tem não vale nada. Que todo o seu esforço para ser alguém na vida simplesmente vai se acabar quando Cristo vier. Não vale nada. E aquilo que ela vai aprender a ter como riqueza é aquilo que o pobre cristão tem. As virtudes do Evangelho, as promessas de Deus. E então, pobre e rico são nivelados em Cristo. São nivelados em Cristo. Não é? São nivelados em Cristo. Todos têm o seu papel, todos têm a sua vocação, o seu chamado, a sua responsabilidade. Deus deu mais a um do que ao outro, porque Deus sabe exatamente o que esse um e que esse outro precisam. Ele sabe que se eu tiver demais durante toda a minha vida, se eu nunca alcançar muitas vezes um status maior na sociedade, é porque Deus me amou. É porque Ele me ama e está cuidando de mim. Como também se eu avançar um pouquinho e não permanecer numa situação difícil de pobreza, é porque Deus me ama. As duas coisas manifestam o cuidado paternal dele sobre nossas vidas. Esse é o significado que um cristão tem. E ele não se prende a essas questões vaidosas, né? Questões sociais. Por último, irmãos, aprendendo que nós não somos definidos pelo que temos, pelo que alcançamos no mundo, nós aprendemos que Cristo é o que nos define. E é isso que nivela todos os membros da igreja. Todos os membros da igreja. Não é? É como nesse período aqui. Na igreja de Cristo, chegavam pessoas que eram escravas. Pessoas que eram mandadas por outras. Mas chegavam também pessoas que tinham uma condição grande. Mas quando chegavam na igreja e aprendiam o que era o Evangelho e confiavam em Jesus Cristo, todos eles eram nivelados em Cristo. Porque nenhum membro do corpo de Cristo é inferior ou tem menos valor do que o outro. Mas todos são iguais em Cristo. Todos têm valor em Cristo. Sobre todos os membros do corpo de Cristo está o seu próprio sangue. Eles foram todos perdoados, abençoados em Cristo, feitos filhos de Deus. Essa é a realidade que nós temos em Cristo.
O que nós temos na igreja, o socialismo não deu e nem vai dar. E nenhuma ideologia que o homem vier a criar para tentar, sabe, nivelar as coisas, funciona. Não funciona de jeito nenhum, não. A única maneira de sermos iguais é em Cristo. Só. E essa maneira de ser igual em Cristo não muda o fato de que uns têm mais e outros têm menos. Porque faz parte da vida. Deus fez o rico e o pobre e pronto. Essa é a realidade que nós temos aqui, irmão, no Evangelho. Então é Cristo que nos define. É esse o ensino que Tiago tem dado à igreja. Dado justamente para que nós venhamos compreender o cuidado de Deus, a sua soberania sobre nossas vidas e o valor de fato de nossa fé, da nossa vida em Cristo. Então, o que tem a ver com isso, a questão de que Cristo nos define, a fé em Jesus Cristo é algo de fato que nos nivela. Você crê em Jesus Cristo. E na igreja, no corpo de Cristo, tem todo mundo, não é? Na igreja universal, católica, na igreja de todo mundo, na igreja espalhada pelo mundo, ricos e pobres confessam o nome do Senhor. Ricos e pobres têm a mesma esperança no Evangelho. Eles creem em Jesus Cristo como Senhor. Estão nivelados. As diferenças que eles têm na sociedade não fazem a menor diferença. E se fizer, logo é manifesto. Logo é identificado. Tem um corpo estranho ali. Tem uma coisa estranha ali acontecendo. Tem uma pessoa que está confundindo e está entendendo que ter mais é ser mais. E está errado. E Tiago está combatendo isso aqui. Nós aprendemos em Gálatas 3, 26 a 28. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessa arte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Essa é a realidade da fé em Jesus Cristo. Não é? Nós aprendemos também que Cristo nos define. E nos define demonstrando que a comunhão do corpo de Cristo, a comunhão no corpo de Cristo, nos faz um. Não é? A questão da comunhão dos santos, a comunhão que nós temos em Cristo Jesus, irmãos. Se formos revestidos de Cristo, somos membros do seu corpo. Como nós lemos em 1 Coríntios 12, 27, ora, vocês são o corpo de Cristo. E cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Ou seja, não tem quem não seja. Se vocês são membros do corpo de Cristo, vocês são e pronto. O pobre, o rico, não importa quem seja, vocês são. Não é? E ainda aprendemos mais. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Romanos 12, do 4 ao 5. Nós estamos completamente ligados em Cristo, não é? Nós aprendemos também que pela fé em Cristo fomos feitos filhos de Deus, nos tornamos filhos de Deus. Esse é um poder que nós recebemos pela fé. O poder de sermos feitos filhos de Deus. É o que João diz no Evangelho, no capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Também na primeira carta, capítulo 3, versículo 1 de João. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu. Ou seja, é como nós aprendemos na oração de Cristo. Não é? Ele nos ensina como discípulos, independente da família que nós pertencemos, de onde viemos, a olhar para Deus e chamá-lo de Pai Nosso. É isso que Cristo nos dá. Toda a segurança do Evangelho. Temos o Espírito em nossas vidas. O Espírito veio em cada membro do corpo de Cristo. Não há algo nesse sentido que coloque alguém superior ao outro. É o mesmo Espírito Santo atuando na vida de cada crente, irmãos. De cada crente. E isso, de fato, tem que vencer todas as barreiras. Nós aprendemos em Romanos, por exemplo, que
a partir do versículo 15, no capítulo 8, porque não recebeste do espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8, 15 e 16. E ainda, segundo aos Coríntios 1 e 22, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Não é? E ainda, Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. É o que todo filho de Deus tem, é o que todo crente em Jesus Cristo tem. Como Romanos 8:8, a parte B, nós lemos, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então vocês percebem como é importante entendermos que o que nos define é Cristo. Tudo está ligado a Ele. Não é? Então é isso que tem que sobressair a nossa vida. Nós aprendemos que o Pai Todo-Poderoso enviou o seu Filho e nos elegeu nele, ou seja, está ligado a Cristo. Nós aprendemos que a salvação é pela fé em Jesus Cristo, nós somos feitos filhos de Deus por meio de Cristo. Nós aprendemos que o Espírito Santo nos convence sobre o Filho. Nós cremos em Jesus, não porque somos inteligentes, não porque fizemos uma continha, não porque nós começamos a usar o raciocínio lógico e chegamos à conclusão que Jesus Cristo é Deus, porque isso é impossível pela mentalidade humana. Não, mas porque o Espírito Santo, não é, foi derramado em nossas vidas pela pregação do Evangelho e nos regenerou, nos deu vida, nos fazendo olhar para Cristo e reconhecê-lo como nosso Deus eterno, todo-poderoso. Esse mesmo Espírito Santo é que nos leva a exaltar a Cristo. É por isso que nós o adoramos. É por isso que nós o exaltamos, pelo poder do Espírito Santo. Então fica claro que o que nos define como cristãos, não é como igreja, é Cristo. Não condição social, não a denominação, a placa. A Igreja Cristã de Defesa da Fé não é a Igreja de Cristo. Não é isso que nos define. Não, o que me define é porque eu sou da Igreja Cristã da Defesa da Fé. Sim, o que é a Igreja Cristã da Fé? Ora, é uma igreja reformada, rapaz. Olha na placa, tem os 5 solas ali. Olha no púlpito, tem os 5 solas ali. Mais reformado do que isso, impossível. Não é? Nós confessamos o credo, nós temos documentos confessionais, credos, catecismos e tudo mais. Isso é bom demais, é isso que nós somos, é isso que nos define, de forma nenhuma. O que nos define é Cristo. Se for para levantar bandeirinha, nesse sentido de defender e morrer por nome de reforma nesse sentido, se esquecendo que é Cristo que importa aqui, então já estamos quebrando o que a reforma significa. Essa é a realidade. O que nos define na vida é Cristo. E aí vem a pergunta para a nossa reflexão e para a conclusão do sermão, irmãos. O que tem sido manifesto na vida de vocês? Não é? O que tem ficado claro na vida de vocês? O que tem definido a vida de vocês? Quando o mundo olha para nós como igreja, eles podem nos associar a Cristo? Eles podem perceber que tudo em nossa vida gira em torno de Jesus Cristo? Tudo aponta para Ele. O modo de viver, o modo de falar, os conceitos, os desejos, os objetivos, a luta contra o pecado, o obedecer ao Evangelho, isso nos liga a Cristo, ou seja, prova para o mundo, mostra para o mundo como testemunho fiel de que nós somos realmente cristãos, genuínos, filhos de Deus, seguidores de Cristo. É isso que tem que ficar claro para nós, irmãos, como igreja, como povo de Deus. Esse é o ensino que nós temos na palavra do Senhor, para que pessoas não se iludam e se apeguem às vaidades do mundo, assim entenderem melhores, porque têm ou deixam de ter, ou piores. Tudo isso é nada diante de Deus. O que tem que sobressair sobre nós, sobre a nossa vida, sobre o nosso modo de ser, é o Senhor Jesus Cristo. É isso que nos faz um. É aquilo que somente Deus pode dar, não é? Que nenhuma ciência do mundo poderá nos dar. Só Cristo. Amém?